Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2014. Está no ar mais um TVU Notícias aqui pela TV Universitária. E para muita gente, 2014 começou oficialmente hoje. Nas lotéricas de Uberlândia, a movimentação de consumidores começou logo cedo. Fila e várias contas a pagar. Muitas, sem dúvida, muito. Isto. Início de ano é sempre assim, pelo menos nessa lotérica de Uberlândia. A movimentação no mês de janeiro começa cedo. Muita gente tem como meta deixar a saúde financeira e física em dia. A estratégia é não criar novas dívidas e quitar as já existentes. Pagar energia, em pagar água e uma prestação. Aí depois a escola do menino, meu irmão fazia, comprar objeto. Quem agradece a pontualidade e honestidade do consumidor, que não quer dever nada em 2014, é o proprietário do local, que já contabiliza aumento nos ganhos. Várias partes das pessoas, elas utilizam o 13º para pagar o PVA de início de ano, né? Então ocorre um incremento, né, nesse serviço no começo do ano, principalmente, tá? Por causa dos pagamentos dos impostos de veículos, tá? E isso ocorre frequentemente, todos os anos, tá? E neste ano a gente teve um percentual aí, a gente estima um percentual de 15% desse aumento. E já que estamos falando em finanças, um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revela que mais de 60% dos brasileiros começaram o ano com as contas no vermelho. E o número de endividados só cresce porque a maioria das pessoas esquece de poupar para pagar aquelas contas básicas. Agora não adianta se desesperar. Apelar para cheque especial e cartão de crédito para quitar dívidas pode ser ainda pior. Maria de Fátima já fez as contas. Com os reajustes de IPVA, aluguel e IPTU, matrícula e mensalidade escolar, vai ter que fazer um sacrifício para pagar todas as despesas. A gente vai pegar as nossas férias, que a gente entra de férias agora em janeiro, e vamos tentar quitar o máximo que a gente puder. Segundo a contadora, o orçamento da família ficou apertado neste início de ano, porque além das contas fixas, ela financiou o carro zero em 39 parcelas de R$ 902. Houve um exagero da minha parte, que eu poderia ter mudado um pouco minha linha de raciocínio. Como contadora, eu deveria ter me planejado melhor. O problema se repete. Por falta de planejamento, milhares de pessoas começam o ano enroladas com as contas. Os gastos com as festas de fim de ano, o período de férias e as despesas de janeiro impactam o orçamento familiar. Mas como se prevenir para evitar surpresas desagradáveis? As dicas são simples. Regra básica: poupar no mínimo 10% da renda mensal. Cuidado com o cartão de crédito, nada de excessos e crédito rotativo. Não compre por impulso, principalmente em liquidações tentadoras. Faça uma planilha de gastos enumerando despesas fixas e extras. Assim, fica mais fácil identificar para onde vai o dinheiro. E na pior das hipóteses, se o estrago já estiver feito, negocie as dívidas antes que elas se acumulem. Segundo este professor de economia, na hora de pagar os impostos, o parcelamento é sempre uma opção. Mas o melhor mesmo é quitar tudo de uma vez. Quem puder tirar dinheiro de alguma aplicação que tenha, ou reservar algum dinheiro para pagar à vista, especialmente PVA, especialmente IPTU, melhora o pagamento à vista em função do desconto. O desconto que normalmente a Prefeitura, o Estado propiciam, é um desconto que supera qualquer aplicação, qualquer remuneração que poderia ser obtida, deixando o dinheiro aplicado em banco ou instituição financeira. De R$ 678 para R$ 724, o aumento do salário mínimo concedido anualmente pelo governo federal movimenta a economia do país, mas o reajuste não deixou muita gente satisfeita. Veja na reportagem. Nas ruas da cidade, o aumento de quase 7% do salário mínimo esse ano não agradou muita gente. Você acredita que esse aumento aí é considerável ou deveria ser mais? Tem que ser mais. Em outros países a condição financeira é bem melhor do que a nossa. Do jeito que as coisas estão caras, né? Eles já começam a subir antes da gente receber. Quando vai receber, já está todo defasado. E a reclamação sobre o reajuste, que representa cerca de R$ 44 a mais no bolso, é grande. De jeito nenhum, dá não. Dá para mim pagar umas contas e ainda ficar com a metade das contas sem pagar. Dá mais ou menos o básico, né?
O reajuste do mínimo é feito com base na regra que leva em conta a variação do Produto Interno Bruto, PIB, de 2 anos anteriores, mais a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O valor final é definido pelo decreto da Presidência da República. O aumento é de 6,6% em relação ao mínimo atual e de 178,4% em 10 anos, sem considerar a inflação. Na verdade, a gente não tem grandes impactos porque está sendo reposto um valor que a pessoa perde por causa da inflação. Então, assim, é injetado algum valor na economia, mas isso é esperado, isso é tudo dentro do planejado, todos os anos acontece. A gente sempre tem a inflação e sempre tem esses aumentos. Então, assim, é um valor que entra na economia, mas é mais para repor mesmo, não é um valor que está vindo a mais, que vai fazer uma grande diferença na economia. Se os impactos do novo salário movimentam um pouco a economia no Brasil, por outro lado, o mínimo está defasado. Segundo o DIEESE, o salário deveria ser de R$ 2.761,51 para sanar todas as necessidades do trabalhador, uma realidade bem diferente da atual. O salário mínimo no Brasil ele é muito defasado, isso vem de muitos anos atrás. E é uma situação muito difícil de ser consertada, assim, mas vai levar muitos anos para a gente conseguir chegar perto de um valor ideal. Agora, é muito longe e é difícil de repor por toda essa distância e por tudo que envolve a economia. O problema que seria elevar os salários até o valor que deveria ser. E daqui a pouco, a volta às aulas na Universidade Federal de Uberlândia. A gente volta em instantes. Quando um brasileiro cresce, todos crescem com ele. É por isso que o governo federal está realizando o maior programa de educação profissional da sua história, o Pronatec. Mais de 5 milhões de brasileiros em todo o país já estão se qualificando e mudando suas vidas. E até 2014 serão 8 milhões. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec, cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação, Governo Federal. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte Intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã: às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são 12h30, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Depois do recesso de 2 semanas, estudantes da Universidade Federal de Uberlândia voltaram às aulas hoje. Veja como foi a movimentação no campus Santa Mônica.
Portões abertos, mochilas e livros a postos. O retorno às aulas movimentou o campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. A volta ao calendário de aulas, após 2 semanas de descanso, foi de reencontro de amigos e também de uma certa preguiça. Não deu para descansar direito, só 2 semanas, então o ânimo não é muito alto, não. Dificuldade de acordar. Para despertar o ânimo antes das aulas, cafezinho e muito bate-papo. Mas quem perdeu o horário não tem outro jeito, chega apressado. Para quem vai terminar o curso este semestre, a agenda está apertada e as férias foram bem curtas. Teve recesso esse ano a gente conviveu com 3 semestres, né, coisa que não é habitual, então fica complicado mesmo. E o Instituto de Biologia da UFO comemora o resultado de um estudo de uma espécie rara de aracnídeo. Foram 10 anos de trabalho dos pesquisadores Kleber Del Claro e Everton Tiso Pedroso. O bicho é bem pequeno e vive em colônias, formadas nas cascas de árvores típicas do Cerrado. Em dezembro, o estudo foi publicado em uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo. Depois de estudar durante 10 anos todas as características desse animal e a gente ter descoberto que ele tem um sistema social que é o único em aracnídeos, né, no planeta todo, um sistema muito elaborado, nós descobrimos agora uma coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer. Uma espécie que explora, que parasita não o outro animal, mas ela explora e parasita o sistema social desenvolvido pela outra espécie. As primeiras observações dessa espécie rara de aracnídeos foram feitas há cerca de 10 anos, aqui mesmo no campus Umuarama, em Uberlândia. Mas este pode ser o pontapé inicial de uma série de outros estudos sobre esses raros pseudos escorpiões. A fisionomia faz o parasita parecer um escorpião. A pesquisa aponta a história natural da espécie que vive em colônia e é o único aracnídeo com sistema de organização social semelhante a formigas e abelhas. Isso então é de extrema importância dentro da ecologia comportamental, dentro dos estudos de evolução, porque nós passamos agora para um outro patamar. Nós agora não estudamos apenas um animal, apenas a biologia de um animal, mas um processo evolutivo, o processo da socialidade. Como é que a socialidade se desenvolve em diferentes grupos animais e como é que a socialidade pode ser explorada por parasitas do sistema. Os parasitas, esses membros menores, vivem das produções da espécie maior. O pesquisador conta que, devido à semelhança, a espécie dominadora confunde o seu parasita com membros da mesma espécie. Todo e qualquer animal que nós temos dentro da nossa fauna, ele pode ser explorado tanto na área de farmacologia, quanto na área de bioquímica, quanto na área de genética. Todos eles têm um potencial muito grande a ser explorado, especialmente os animais que têm veneno, salientando que esse animal não nos causa mal algum. Inclusive, ele pode nos trazer muitos benefícios à medida que se alimenta em casca de árvores, comendo baratas, aranhas, cupins. Agora é hora da previsão do tempo. O dia será de tempo ensolarado a parcialmente nublado em todas as regiões. Há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em virtude do calor e da alta umidade do ar no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece ensolarado e deve chover a qualquer momento. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 31 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da região. Em Ituiutaba, o tempo é de sol pela manhã. Há previsão de chuva, mínima de 23 e a máxima de 36 graus. Sol e aumento de nuvens em Araguari. Pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Vazante, o dia amanhece ensolarado. À tarde e à noite, há previsão de chuva. A mínima é de 20 graus. O tempo em Unai é de sol entre nuvens. A temperatura varia entre 22 e 33 graus. Crianças e tecnologia, quais são os limites? É o que você vai ver depois do intervalo. A gente volta já. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Ministério das Cidades, Governo Federal.
Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFO para o primeiro semestre de 2014. São oferecidas 20 vagas para o mestrado acadêmico e 20 vagas para doutorado. Há também vagas para alunos especiais. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de janeiro de 2014, exclusivamente pelo site www.posgrade.mecanica.ufo.br. O programa foi avaliado recentemente pelo CAPES e obteve o conceito 7 para o triênio 2010-2012. Mais informações podem ser obtidas no e-mail secposmec@mecanica.ufo.br. Para desafogar a rede pública de saúde, está em funcionamento desde dezembro uma nova unidade de atenção básica à saúde no bairro Jardim Brasília. O local funciona em parceria com a Prefeitura Municipal como centro-escola. No bairro Jardim Brasília, a nova unidade de atenção básica à saúde chama a atenção de quem passa pelo local. Com 2 andares, o prédio construído com recursos do governo federal e municipal oferece infraestrutura adequada para consultas, atendimentos clínicos e odontológicos. São 5 consultórios odontológicos e consultórios médicos, 3 salas de enfermagem, salas de esterilização, vacina, farmácia e outros procedimentos. Com elevador, sala de espera, banheiros e sala de reuniões e de aula, funciona também como centro-escola. De acordo com o Ministério da Saúde, as unidades de atenção básica ajudam a diminuir os problemas de saúde em até 80% e também desafoga as internações hospitalares. A unidade construída aqui no Jardim Brasília contribui para desafogar a rede de saúde municipal e também contribui na formação escolar dos profissionais ligados ao setor. Até por força do contrato inicial do ProSaúde, a administração fica por conta da Prefeitura Municipal, mas o centro, escola, vamos chamar assim, além de caracterizar-se por um atendimento voltado às necessidades da população, no que tange ao atendimento de cuidado primário, nós temos a necessidade de que o convênio seja respeitado em função da procura que temos por cenários de ensino. Nós vamos utilizar ali com preceptores e com estudantes, seja a nível de graduação ou da pós-graduação, para toda a área da saúde. Era uma região da cidade que carecia muito desse atendimento. E com a vinda do complexo do Jardim Brasília, a Secretaria Municipal de Saúde poderá compor uma estratégia de atenção àquela área que é muito carente na nossa população. As tecnologias estão cada vez mais presentes na vida de crianças e adolescentes, mas os pais precisam estar atentos e acompanhar o uso desses recursos, especialmente no período de férias. Os excessos podem ser prejudiciais à saúde. Horas e horas ligados nos jogos eletrônicos. É assim o dia a dia dos irmãos Gustavo e Matheus durante as férias. Combate, porque eles combatem e se eu ganhar é campeão. O mais novo segue os passos do irmão. Gustavo tem 8 anos e joga desde os 5. As estratégias de jogo e o domínio do controle ele aprendeu com o irmão Matheus, que tem 15 anos. Quando ele joga, ele começa a apelar e toda vez eu ganho e ele desiste da luta. Mas será que eles trocariam os jogos por brincadeiras tradicionais ou mesmo futebol com os amigos? Na rua, jogando futebol. Eu escolheria o futebol, muitos esportes, eu gosto de nadar também, natação.
é muito bom o voleibol. O pai dos meninos fica de olho. Fernando conta que se preocupa em diversificar as atividades dos filhos. Além disso, verifica o tipo de jogo que eles têm acesso, mas confessa que nem sempre é possível acompanhar 100%. Fico olhando o que eles estão jogando, fico atento ao horário, escola. A preocupação é muita, porque geralmente muda o tipo da criança tá agindo na escola ou com os amigos. Muda muito. E por isso que a preocupação minha de estar passando para ele algumas informações que não pode dentro do computador. Tecnologia que proporciona distração e lazer, mas que também pode prejudicar na formação de crianças e adolescentes. O melhor neste caso é sempre seguir a orientação de um profissional. É a chamada geração alfa, diz esta psicóloga. Uma geração conectada, mas que pode sofrer com os vícios causados pelas novas tecnologias. Quanto tempo que fica, o que está fazendo, qual que é a maneira que ele está lidando com esse jogo, com essa rede social, se só existe isso na vida da criança. Às vezes é uma defesa, né? Porque ele tem dificuldade de lidar com a turma, com os amigos. Então, na rede social ele pode ser uma outra pessoa, né? Situação que requer atenção redobrada dos pais. A criança pode deixar de fazer as atividades corriqueiras, como conversar com a família, com os amigos, e ficar só no computador, só nos jogos, só no tablet. Há casos de que as crianças ou os adolescentes não levantam para ir ao banheiro, para comer, querem ficar o tempo todo jogando. Eu oriento que se acontecer isso, procurar uma ajuda, procurar um profissional, um psicólogo, alguém que pode lidar com isso. Tem sempre um motivo. Por que o jogo ou a rede social está melhor do que a vida real? O TVU Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.